Ó, imagina só tentar navegar pelo sistema jurídico sem entender as regras básicas, né? Tipo, como é que a gente protocola um documento, como os prazos são contados, ainda mais agora com tudo ficando digital, né? É, fica complicado. Parece tentar jogar um jogo sem saber as regras, sabe? É frustrante e, bom, a chance de errar é enorme, né? Com certeza. Então hoje a gente vai tentar desmistificar justamente isso, as regras essenciais dos atos processuais no direito civil brasileiro. Vamos focar na forma e principalmente no tempo desses atos, como está lá no Código de Processo Civil, e, claro, olhar bem para essa parte da prática eletrônica que não para de crescer. E, ó, antes da gente mergulhar nesses detalhes que são, assim, cruciais mesmo, se você acha importante entender como a justiça funciona por dentro, não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar essa análise. Pode ajudar muita gente. É fundamental, porque essas regras de forma, de tempo, elas não são só burocracia, né? São a base da segurança jurídica do devido processo legal. Sem elas, seria o caos. O CPC de 2015, ele tentou muito modernizar isso, buscando um equilíbrio, sabe? Entre o que já funcionava, o tradicional, e o que a era digital exige. A ideia é dar mais eficiência, agilizar as coisas, mas sem abrir mão das garantias, claro. É um novo jeito de pensar, principalmente com o processo eletrônico dominando. Ok, então vamos começar por aí mesmo, essa preferência pelo meio eletrônico. O artigo 193 fala disso, né? Mas como é que isso funciona na prática? É tipo obrigatório usar o eletrônico? Olha, é mais que uma sugestão, é uma direção bem clara. O 193 diz que os atos podem ser total ou parcialmente digitais, usando TI, né? E o ponto-chave: os atos eletrônicos são preferenciais. Preferenciais. Isso. Não quer dizer que o papel sumiu, mas o caminho é o digital. Só que não pode ser de qualquer jeito. O 194 exige um monte de coisa dos sistemas dos tribunais. Tipo o quê? Tem que ser fáceis de acessar, tem que ter interoperabilidade. Quer dizer, os sistemas conversarem entre si, sabe? E fundamental, preservar os dados, garantir a integridade. O 195 reforça isso. Segurança é essencial, proteger sigilo quando precisa, identificar quem está usando. Entendi. Não é só jogar na rede. Tem que ter toda uma estrutura por trás. E para validar os documentos, uma assinatura digital, por exemplo, qualquer uma serve? Não. Aí tem regra específica, é o artigo 196. Para valer mesmo, a assinatura digital das partes, advogados, MP, defensoria, tem que ser baseada num certificado digital da ICP Brasil. Ah, a ICP Brasil. Isso, a infraestrutura de chaves públicas brasileira. É para garantir quem assinou e que ninguém mexeu no documento depois. Mas, sempre tem um mas, né? Sempre. Qual é a exceção? O parágrafo único diz que a lei pode aceitar outras formas de identificação eletrônica, só que essas outras formas precisam ter um nível de segurança parecido com o da ICP Brasil, entende? Não é qualquer coisa. Entendi. Tem que ser seguro de qualquer forma. E esses processos digitais, eles ficam disponíveis como? Tem que dar para consultar, imagina. O 197 fala disso. Exato. O 197 é chave para transparência. Ele obriga os tribunais a manterem os autos eletrônicos sempre acessíveis pela internet. Sempre. Sempre. Para as partes, para os advogados, consultar de onde estiver a qualquer hora. E o 198 ajuda nisso, falando que a comunicação entre as unidades do judiciário também deve ser, preferencialmente, eletrônica. Agiliza tudo. Tá, mas se tá tudo online, acessível, qualquer um pode ver qualquer processo. E a privacidade? Os casos de segredo de justiça? Boa pergunta. O Código tenta equilibrar isso aí. O artigo 199 põe a regra geral. Sim, as partes, procuradores, MP, peritos, quem tiver interesse e cadastro no sistema, pode ver os autos eletrônicos que não são sigilosos. Ah, os que não são sigilosos. Isso. A publicidade é a regra. Petição, decisão, documento. Tudo lá. Mas, e essa é a exceção importantíssima, o parágrafo único do 199 corta isso. Essa visualização livre não se aplica aos processos em segredo de justiça. Faz sentido. Nesses casos, só as partes e os advogados delas, habilitados, é que acessam.
Mostra bem essa tensão, né? Entre ser transparente e proteger o que precisa ser protegido, como a intimidade ou algum interesse social maior. É um ajuste fino constante. É uma ponderação necessária mesmo. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda na estrutura do processo, como o código organiza os tipos de manifestação? Vamos falar primeiro das partes, o que elas fazem no processo. Certo. O artigo 200 cuida disso. Ele diz que os atos das partes são declarações de vontade. Por exemplo, entrar com ação, contestar, recorrer. A regra é que esses atos começam a valer imediatamente depois de juntados ao processo. Imediatamente. Protocolou, tá valendo para fins processuais. Agora, tem um detalhe importante sobre desistir da ação ou de um recurso. Não basta a parte dizer que quer desistir. Ah, não? Não. A desistência só tem efeito legal depois que o juiz homologa, ou seja, dá uma decisão concordando. É um controle para ter certeza antes de encerrar o processo ou abrir mão de um direito ali. Interessante essa necessidade de homologação. E o juiz? O que ele faz? Não é só dar a sentença no final, né? O código diferencia os atos dele. Diferencia, sim. E é super importante entender essa diferença até para saber qual recurso usar depois. O artigo 203 explica os 3 tipos principais. Primeiro, a sentença. A famosa sentença. Isso. É o ato que põe fim à fase de conhecimento. Aquela fase de discutir e provar, sabe? Ou então extingue a execução. A sentença pode decidir o mérito, dizer quem tem razão, no pedido principal, ou pode acabar com o processo, sem analisar o mérito, por algum problema formal. Certo. E os outros? Depois vem a decisão interlocutória. O nome já diz um pouco, né? É interlocutória, tá no meio. A definição é por exclusão. É toda decisão do juiz durante o processo que não é sentença. Tipo, decisão sobre liminar, sobre produzir uma prova, essas coisas. Ok. E o terceiro? O terceiro são os despachos. Esses são mais simples, são atos só para fazer o processo andar. Mandar intimar alguém, mandar juntar um documento, não decide briga entre as partes. E aqui tem um detalhe, o parágrafo 4º diz que despacho é irrecorrível, não cabe recurso. Ah, é importante saber isso. E para fechar, o artigo 204 define o acórdão, que é a decisão de um grupo de juízes lá no tribunal, numa turma ou câmara. Essa clareza ajuda muito, imagino, para os advogados. E esses atos todos, sentença, decisão, despacho, eles precisam seguir alguma forma específica para serem registrados? O artigo 205 trata disso? Trata sim. O 205 põe as regras básicas. Tem que ser redigido, datado e assinado pelo juiz. Para garantir que é autêntico, rastreável, claro que hoje em dia o parágrafo 1º já adapta isso para o digital, né? Assinatura eletrônica. Exato. A assinatura pode ser eletrônica, conforme a lei. Para os acórdãos, o parágrafo 2º pede para constar o nome dos juízes que participaram e do presidente. E, para garantir a publicidade, o parágrafo 3º manda publicar tudo no Diário de Justiça eletrônico. É a partir daí que os prazos começam a contar. E o pessoal do cartório, o escrivão, o chefe de secretaria, eles também têm um papel e prazos definidos nisso tudo? Fundamental. O artigo 206 detalha o que eles fazem. Redigir os atos, cumprir as ordens do juiz, guardar os processos, ir nas audiências. E tem um prazo importante ali no inciso 2. 2 dias para eles darem andamento ao que o juiz decidiu. 2 dias. Rápido. A ideia é essa. Juiz decidiu, o cartório tem, em regra, 48 horas para fazer acontecer. E o 207 facilita o acesso à informação. Eles têm que dar certidão do que tem no processo sem precisar de ordem do juiz, a não ser que seja segredo de justiça ou a lei peça autorização. O 208 complementa falando das certidões de atos específicos também. Entendido. Agora, vamos para a parte que talvez gere mais tensão, né? E que exige mais atenção de todo mundo. Os prazos processuais. Aqui um errinho pode custar caro. O que é essencial saber dos artigos 218 a 232? Sem dúvida, prazo é crítico. Perder prazo é, geralmente, perder o direito de fazer alguma coisa no processo. É a tal da preclusão temporal. O básico está no artigo 218. Tem que fazer o ato no prazo que a lei manda. Se a lei não falar nada, o juiz fixa um prazo
pensando na complexidade da coisa. E se nem a lei nem o juiz falarem nada? Aí tem o parágrafo 1º, que é uma regra geral muito útil. Prazo de 5 dias para a parte fazer qualquer ato processual. É um prazo padrão, quando não tem outro específico. E como você disse, não fez no prazo, já era. Parágrafo 3º. Mas o sistema tem uma válvula de escape. A tal da justa causa. Exatamente. O parágrafo 4º do 218 e o artigo 223 falam dela. A parte pode, excepcionalmente, fazer o ato fora do prazo se provar que não conseguiu por um motivo muito forte, um evento imprevisto, fora da vontade dela, que impediu mesmo. Mas não é qualquer desculpa, imagino. De jeito nenhum. A justiça costuma ser bem rigorosa para aceitar justa causa. Tem que ser algo sério mesmo. Certo, regra é cumprir, exceção é exceção. E a contagem? Aquela história de só contar dia útil, como ficou isso? Isso, essa foi uma mudança grande e bem-vinda do CPC de 2015. O artigo 219 é direto. Para contar prazo em dias, seja da lei ou do juiz, conta só dia útil. Só dia útil. Sábado, domingo, feriado, dia sem expediente no fórum, fica tudo de fora. Exclui o dia que começa, inclui o dia que vence, mas só conta os dias úteis nesse meio tempo. E tem a interação disso com o recesso, né? O recesso de fim de ano. Isso. O artigo 220 suspende os prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Nesse período também não tem audiência nem sessão de julgamento. É um respiro. Mas, atenção! Lá vem a sessão. Claro! Os parágrafos 1º e 2º dizem que essa suspensão não vale para casos urgentes definidos em lei, tipo liminar, em mandado de segurança, habeas corpus, algumas coisas de família e também não afeta processo penal. Nesses casos, o prazo corre normal. Importante saber dessas exceções do recesso. E a comunicação com o governo? União, estados, municípios. O 222 também prefere o eletrônico para citar eles. Prefere, sim. Está na mesma linha do código todo. O 222 diz que a citação desses entes públicos e das autarquias, fundações, vai ser feita preferencialmente por meio eletrônico. Tem lei específica para isso, a lei do processo eletrônico. A ideia é agilizar. E se não der para ser eletrônico? Aí entram as exceções do parágrafo único. Se for impossível tecnicamente, ou se o órgão público ainda não se cadastrou no sistema para receber citação digital. Nesses casos, volta para o jeito tradicional. E os juízes e servidores, eles também têm prazos para cumprir? Tem sim. A lei cobra de todo mundo. O artigo 226 dá os prazos para o juiz. Regra de 5 dias para os despachos, 10 dias para as interlocutórias e 30 dias para as sentenças. São prazos fixos. São referência. O 227 já traz a exceção, o juiz pode passar desses prazos até dobrar, se justificar bem. Muita complexidade, força maior, essas coisas. E para o cartório, o 228 é rápido. 1 dia para mandar o processo para o juiz e 5 dias para executar os atos que o juiz mandou, tipo expedir mandado, é para manter a coisa andando. E aquela regra antiga do prazo em dobro, quando tem mais de uma parte do mesmo lado, com advogados de escritórios diferentes, ainda existe? Existe mais. Com uma mudança gigantesca por causa do processo eletrônico. O artigo 229 mantém a regra. Litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios distintos, têm prazo em dobro para tudo. Contestar, recorrer. Isso valia muito no processo físico, né? Exato, porque um pegava o processo, o outro tinha que esperar. Só que o parágrafo 2º do 229 veio e disse: essa regra do prazo em dobro acaba se o processo for eletrônico. Ah, então no eletrônico não tem prazo em dobro. Não tem. A lógica é que no eletrônico todo mundo acessa tudo ao mesmo tempo online. Acabou aquela dificuldade de ter acesso físico aos autos. Então, mesmo com advogados diferentes, no eletrônico o prazo é simples para todo mundo. Isso pegou muita gente no começo. Nossa, que diferença crucial. Agora, a parte talvez mais chatinha onde mora o perigo, quando o prazo começa a contar. O dia exato. Varia muito conforme a intimação, né? Varia muito, e aqui o detalhe faz toda a diferença.
Os artigos 224, 230 e principalmente o 231 cuidam disso. A regra geral do 224 é excluir o dia do começo, incluir o do vencimento, contando só dias úteis. O 230 diz que o prazo começa da intimação, mas quando se considera feita essa intimação? O 231 lista situações. Vamos ver essa lista. Se for pelo correio, o prazo começa quando o aviso de recebimento, o AR, é juntado no processo. Não quando a pessoa assinou, mas quando o AR volta e entra nos autos. Certo. Se for pro oficial de justiça, começa quando o mandado cumprido é juntado nos autos. Ok. Se for direto no cartório, pelo escrivão, começa na data que a parte assinou lá que tô no ciência. E no eletrônico? Ah, o eletrônico. Se a intimação for por meio eletrônico, ela acontece no dia em que a pessoa consulta o conteúdo da intimação no sistema. Só que, se a pessoa não consultar em até 10 dias corridos depois que a intimação foi enviada, aí a intimação é considerada feita automaticamente no fim desses 10 dias. Uau! Então não adianta ignorar. Não adianta. Passou 10 dias corridos do envio, tá intimado. E aí o prazo processual em dias úteis começa no dia útil seguinte. E se for por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, DJE? Como funciona? O prazo começa no dia útil seguinte, a data da publicação, e aí tem aquele detalhe do DGE, né, que está no artigo 231, sexto terço, e é super importante. Funciona assim, a notícia é disponibilizada no DGE num dia, vamos chamar de dia D. A data da publicação oficial é o primeiro dia útil seguinte a essa disponibilização, dia D plus um útil. E o prazo para a parte fazer algo só começa a contar no primeiro dia útil seguinte a essa data de publicação, dia D plus 2 útil. Tem um pequeno delay aí. Tem esse delayzinho, é um dia para disponibilizar, outro para publicar e o prazo começa no outro. E por fim tem a intimação por edital, para quando não acham a pessoa. Aí o prazo começa no dia útil seguinte ao fim do prazo que o juiz deu no próprio edital. São muitos detalhes e o jeito que a comunicação é feita muda tudo para o início da contagem. Ufa! Realmente muito detalhe crucial nessa contagem. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente viu de mais importante? A força do processo eletrônico, com regras para segurança e acesso, a diferença entre sentença, interlocutório e despacho e o impacto disso nos recursos, e, claro, os prazos. Contagem só em dia útil, suspensão de fim de ano com exceções, o fim do prazo em dobro no eletrônico, a válvula de escape da justa causa e, principalmente, esses vários inícios de contagem, dependendo da intimação. Exatamente. E entender isso não é só para advogado, né? Mostra como a justiça está buscando ser mais eficiente, mais padronizada, se adaptar. Mas, ao mesmo tempo, essa digitalização toda e a rigidez dos prazos exigem, assim, uma disciplina muito maior de todo mundo. O acesso fácil do eletrônico vem com a responsabilidade de checar tudo sempre. Porque o prazo começa a contar sozinho em alguns casos, como na consulta eletrônica, que não acontece. Não dá para se distrair. Perder prazo hoje pode ser perder o direito de vez. A eficiência tem esse custo da vigilância constante. E essa reflexão leva a gente a pensar no futuro, né? A tecnologia não para. Como será que essas regras vão evoluir? Que desafios ainda ficam para garantir que todo mundo, mesmo quem tem dificuldade com o digital, consiga ter acesso à justiça nesse mundo cada vez mais tecnológico? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Bom, esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear um pouco essa estrutura dos atos processuais no CPC. Se foi útil para você, se trouxe algo novo, por favor, deixe um like para a gente saber. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.